Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez a gente está aqui para mais um trimestre. A gente concluiu o nosso trimestre passado na semana passada, falamos a respeito de Efésios capítulo 6, e hoje nós vamos iniciar um novo trimestre. Agora nós falaremos a respeito de Jeremias e Lamentações, que juntos compõem um bloco veterotestamentário ou do Antigo Testamento, ok? Eu gosto do subtítulo dessa lição, porque traz talvez uma das maiores mensagens de Jeremias, que é nas mãos do oleiro. Algumas pessoas, principalmente em alguns círculos neopentecostais, eles interpretam passagens como essas de uma forma. Porém, por meio de uma lição como a que nós temos em mãos agora, nós poderemos extrair o verdadeiro sentido dessa passagem, que é o fato de que o povo de Deus está nas mãos dele e que ele faz com o seu povo aquilo que ele quer. Ele molda o seu povo da forma que ele quer. Nós somos o povo de Deus, assim como também Israel é o povo de Deus aqui em Jeremias. Deus estava moldando aquele povo. O chamado de Jeremias era para conclamar o arrependimento. Deus queria que Jeremias trouxesse as pessoas de volta para ele. Porém, Deus havia avisado Jeremias: olha, o povo não vai se converter. Daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Mas talvez a mensagem principal, talvez não, é a mensagem principal deste trimestre no livro de Jeremias, é que Deus, ele é o oleiro e o seu povo é como o vaso, e Deus molda aquele vaso da maneira que ele quer. Deus estava moldando Israel, inclusive mandando Israel para o exílio. A ira de Deus sobre Judá, a ira de Deus sobre aquele povo que havia caído em idolatria, que havia caído da graça, era simplesmente o fato de que Deus estava moldando eles. Deus queria tirar do meio do seu povo aquela idolatria ferrenha a qual eles haviam caído. Inclusive, há relatos, a Bíblia mesmo nos descreve isso, de que o povo estava até mesmo sacrificando crianças. Então veja que coisa seríssima, o estado completamente decadente que aquele povo estava enfrentando, ok? Vamos lá. Antes de tudo, vamos voltar ao slide aqui. Se você quiser esse material que eu estou projetando aí na tela de vocês, é só me chamar no Instagram, o link vai estar aí na descrição, ou também você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar na tela de vocês agora. Me chama lá, fala o seu nome, fala de onde você é, tá bom? Aí eu vou enviar esse material para você com todo o prazer. Outro sim, meus amados, se você quiser também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para professores e frequentadores de escola bíblica dominical, é só você me chamar lá, que eu vou te inserir também. Ali você vai ter acesso aos nossos subsídios, além de outros materiais e discussões também. Tá bom, meus amados? Antes da gente entrar na lição de fato, eu também peço a você encarecidamente, curta este vídeo, comente, compartilha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, porque aí você vai nos ajudar muito. O projeto está crescendo cada vez mais pessoas têm sido alcançadas e você pode participar disso também. Então, curte, comenta, se inscreve e compartilhe, ok? Vamos lá? Jeremias capítulo 1 é o nosso objeto de estudo hoje. O título da nossa lição é O Livro e o Chamado de Jeremias. É aqui onde nós vamos ter as primeiras visões relatadas de Jeremias, bem como a vocação dele. Como vocação, entende-se chamado, ok? Então Deus chamando Jeremias para o ofício de profeta. Nós entenderemos um pouco a respeito da vida de Jeremias, quem era Jeremias, de onde ele era, onde ele morava, quem era a família de Jeremias, porque nós temos essas informações no texto também, ok? Então isso é importantíssimo para que nós possamos construir o nosso entendimento, que nós vamos levar esse entendimento, nós vamos levar esse conhecimento ao longo de todo o livro. Então eu recomendo a você o seguinte, professor de escola bíblica dominical, frequentador de escola bíblica dominical. É importante que você compreenda o capítulo 1 de Jeremias, é importante que você faça um estudo aprofundado a respeito de quem era Jeremias, porque esses conceitos, esses conhecimentos, você vai levar consigo ao longo de todo o trimestre. Você vai precisar recorrer a esses conhecimentos básicos, a esses conceitos básicos ao longo de todos os capítulos. Se você for ministrar mais de uma aula, ou se você for ministrar uma aula só, é importante que você tenha esses conhecimentos. É sempre necessário, sempre vou bater nessa tecla,
a contextualização. O quanto mais nós conhecermos a respeito dos personagens do texto, a respeito do autor da profecia, melhor vai ser, mais fácil vai ser de interpretar. Agora, no capítulo 1, nós temos duas profecias, por exemplo, que é necessário uma interpretação acalorada, uma interpretação aprofundada, para que possamos entender o sentido do texto. E eu vou discutir com vocês isso hoje, tá bom? Então, novamente, conheça Jeremias, saiba mais sobre ele. Se possível, adquira um material a respeito da biografia de Jeremias, uma introdução ao livro do profeta Jeremias, tá bom? Isso vai fazer com que a sua aula seja turbinada. Você quer ser um bom professor? Você quer ser chamado mais vezes para ministrar aula? Só abrindo um parênteses aqui, eu estava conversando com o pessoal esses dias e um deles me surgiu com uma reclamação, né? Olha, lá na minha igreja eu dou aula bem raramente, bem de vez em quando, as pessoas me chamam para dar aula, não sei o que eu faço. Eu falei, olha, eu sugiro que você melhore a sua aula, né? Porque às vezes o camarada tá ali se queixando, né, de que não é muito convidado a ministrar as aulas e ele não se ajuda. Então, se você quer turbinar as suas aulas, estude, busque informações, desde as básicas até as mais complexas, ok? Vamos lá, nosso texto áureo está lá no versículo 7 do capítulo 1, que nos diz: Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, estas são as palavras do Senhor ao questionamento de Jeremias. Deus havia deixado bem claro a Jeremias: olha, Jeremias, eu te escolhi como profeta desde antes do seu nascimento. Desde antes de você vir a esse mundo, eu já tinha um plano traçado para você. E aí, Jeremias, eu acho engraçado esse tipo de resposta da parte dos profetas. Não foi só Jeremias que disse algo semelhante, Moisés, por exemplo, também. Muitas das vezes nós também temos essa ousadia, né? Jeremias diz, olha Deus, eu sou uma criança, eu sou incapaz. Gente, Deus estava falando, Jeremias, eu te chamei desde a eternidade, desde antes de você nascer. Eu, Deus, o Criador, te chamei. E aí Jeremias está falando, não, né? Parece que Jeremias está falando, Deus, eu acho que o senhor errou, eu sou uma criança, eu não sou capaz disso aí não. E Deus está deixando bem claro, Jeremias, não diga eu sou uma criança. Aonde eu te mandar, você vai. E o que eu te mandar falar, você vai falar. Ou seja, Jeremias, quem chamou fui eu. Eu me responsabilizo pelo teu chamado. Eu vou direcioná-lo para onde você deve ir. Eu vou direcionar o seu chamado. Então, nós temos uma tentativa de esquivar-se do chamado e Deus está chamando Jeremias novamente para a realidade. Jeremias, sou eu quem te chamou. Se você tem a revista de professor em mãos, você vai perceber que na orientação aos professores, o autor da lição, ele vai dizer para você trazer figuras cósmicas, como as estrelas, a lua, né, o sol, os mares, toda a criação, para mostrar que Deus ele é soberano e que Deus ele sabe o que ele está fazendo. Então, essa dica é muito preciosa, porque Deus, sendo soberano, ele tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele. Então, talvez como uma forma de introduzir esse conceito da soberania de Deus à classe bíblica da escola dominical, pode ser muito útil. Então, você mostrar que Deus ele é o criador de todas as coisas, Deus ele controla a realidade, Deus ele é o padrão final de verdade, Deus é todo sábio, é todo poderoso, Deus conhece o futuro, o passado, o presente, Deus conhece os corações. Você introduzir esses conceitos, esses conhecimentos, vai enriquecer a sua aula. Porque Jeremias dizendo, Deus, eu sou só uma criança. Ele não estava entendendo, ele não estava reconhecendo quem Deus é. Então, quando nós passamos a confiar em Deus, quando nós passamos a entender quem Deus é, como Deus é soberano, como Deus é poderoso, como ele se responsabiliza, como ele conhece os corações, como ele é capaz de direcionar o chamado e de nos capacitar também, aí sim nós passamos a entender mais, a confiar mais, a desenvolver o nosso chamado. Porque você pode e deve aplicar esta mensagem aos alunos da sua classe de EBD. Jeremias tentou se esquivar, Jeremias estava dizendo, eu não sou capaz, eu sou uma criança, Deus repreende Jeremias. Da mesma forma, acontece com seus alunos, acontece com você, professor, acontece comigo.
Quantas das vezes nós não confiamos na palavra de Deus? Deus disse vai e a gente hesita. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um chamado. Talvez você que está assistindo essa aula seja a primeira vez que você vai ministrar EBD. E você está se sentindo incapaz. Mas olha, eu vou te falar um negócio, Deus te chamou. E Ele tem te capacitado. Se você fizer a sua parte, estudando o texto, buscando informação, buscando conhecimento, Deus vai te honrar, porque é Ele quem se responsabiliza. Então, olha só como você pode aplicar. Você pode aplicar a professores, a pregadores, a missionários, a evangelistas, a todo tipo de missão eclesiástica e para-eclesiástica também. Então, é importante que você faça essa conexão do texto antigo ao ouvinte contemporâneo, mostrando que aquilo que aconteceu na vocação de Jeremias acontece também na nossa vida. Ok? Vamos lá, objetivos da lição. Primeiro objetivo, reconhecer o chamado divino na vida de Jeremias desde sua juventude. Nós já estamos concluindo esse objetivo aqui no nosso subsídio. Então, outra coisa que nós devemos apontar aqui agora é você, professor, mostrar que Jeremias, de fato, ele era muito jovem, à época da sua vocação. Não é à toa que ele diz, Deus, eu sou uma criança. Não significa que ele tinha 8, 9 anos de idade, não, tá, irmãos? Significa que ele ainda era jovem, inexperiente, ele tinha ciência disso. Então, faça menção da juventude de Jeremias. Deus tenha escolhido Jeremias, mesmo sem experiência, mesmo sendo um jovem. Deus escolheu ele. Deus sabe quem ele escolhe e a forma como ele opera, tá bom? E o objetivo 2 é compreender que Deus capacita aqueles que ele chama para o ministério. Então Deus me chamou, Deus te chamou. Deus chama os alunos da tua classe de EBD. E talvez esse seja um ponto fundamental na aula de hoje, meus queridos. Vocês mostrarem que Deus ele capacita aqueles a quem ele chama. Parece até um pouquinho aquela frase de caminhoneiro, né? Mas não é isso não, tá, irmãos? É a mais pura realidade. Deus, ele capacita aqueles a quem ele escolheu. Se a gente pega a vida de Moisés, por exemplo, Moisés ele era um hebreu que passou 40 anos vivendo como um príncipe. Ou seja, no Egito, como príncipe, ele foi educado nas ciências egípcias, então Moisés era um homem versado. Talvez falava diversos idiomas, tinha conhecimento a respeito de engenharia, matemática, astrologia ou astronomia. Ele tinha diversos conhecimentos científicos e técnicos. Porém, ainda não era o suficiente para que ele exercesse o chamado dele de libertador do povo. Então Deus tira ele do palácio e manda ele para o deserto. Então, se ele viveu 40 anos como um príncipe, agora ele vai viver 40 anos como um pastor de ovelhas. Agora ele vai viver 40 anos vendo o que é trabalhar de forma braçal, né, como um servo, pastoreando ovelhas para Jetro, seu sogro. Aí ele vai casar, vai constituir família, Deus vai preparar ele numa segunda etapa agora. Deus faz isso conosco, direcionando a nossa vida, direcionando o nosso chamado, tá bom? E o objetivo 3, refletir sobre o propósito do chamado de Deus para cada cristão. Então olha só como o próprio autor da lição ele já está aplicando o texto à vida dos crentes que vão te assistir, meu querido. Então, é necessário que você faça essa aplicação também. Aplique a sua vida, aplique o texto à vida dos seus ouvintes, à vida dos seus alunos, ok? Estrutura natural de Jeremias capítulo 1. Então nós temos um capítulo dividido basicamente em 4. A primeira divisão vai dos versículos 1 ao 3, que é uma introdução geral ao contexto histórico do livro de Jeremias. Então nós temos ali que Jeremias era filho de Ilquias, que Ilquias era um dos sacerdotes, que eles viviam em Anatote, nas regiões da tribo de Benjamim. Nós temos o fato de que Jeremias profetizou, por exemplo, nos dias de Josias, nos dias de Joaquim, nos dias de Zedequias. Então nós temos uma introdução geral. Nós temos a segunda parte, que diz respeito ao chamado profético, que vai dos versículos 4 ao 10. Então aqui o livro de Jeremias mostrando como foi a vocação dele, que nós já fizemos menção. Deus falando, Jeremias, eu te escolhi antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre eu te consagrei, te constituí as nações por profeta. Nós temos a terceira parte também, as visões simbólicas, que é a visão da vara de amendoeira e a visão da panela ao fogo, cuja tampa ou abertura
dava para o norte. E nós temos também a missão e o fortalecimento do profeta, onde o próprio Deus diz a Jeremias, olha, Jeremias, cinge os seus lombos, ou seja, arruma a sua roupa porque agora é guerra, tá bom? Agora é hora de você cumprir o seu papel, é hora de trabalhar, tá bom? Vamos lá. Introdução ao livro. Vamos só fazer uma pausa aqui, tá? É o seguinte, presta atenção. Eu vou fazer uma introdução bem breve, eu vou tocar aqui nos pontos, mas eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, geralmente eu gravo nas terças e posto nas terças. Eu tô gravando na quarta-feira, tá bom? Hoje, quarta-feira, eu vou postar esse vídeo meio-dia. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma live especial sobre uma introdução ao livro do profeta Jeremias. Então, se você quiser participar, vai aí no meu WhatsApp, me chama. Se você já faz parte do nosso grupo, eu vou lançar o link lá para quem quiser participar. Então, eu vou fazer essa live e depois eu vou postar no YouTube. Quem participar ao vivo comigo vai poder mandar pergunta, fazer comentário, tá bom? E aí a gente vai construir um entendimento muito mais robusto a respeito do livro do profeta Jeremias. Então, uma introdução geral. Aí eu vou poder discorrer com mais facilidade, com mais propriedade também e com mais pormenores quem era Jeremias, o contexto total de Jeremias e assim por diante, tá bom? Então, se você quiser participar, eu recomendo que você participe, mesmo que você não vá dar aula no domingo agora, né, na primeira aula de Jeremias, participe, vai enriquecer o seu conhecimento, ok? Se você não puder participar também, tudo bem, depois eu vou deixar gravado, vou postar no YouTube, tá bom? Mas talvez será muito melhor para você participar ao vivo comigo, porque aí você vai poder comentar, perguntar, e construir um entendimento mais robusto, como eu falei, tá bom? Voltando aqui para a nossa lição. O ministério de Jeremias se deu durante os reinados de Josias, Jeoaquim e Zedequias. Profetizou até o exílio de Jerusalém. O autor da lição vai dizer que ele profetiza até mais ou menos o 5º mês após a queda de Jerusalém, lá em 586 a.C., para Nabucodonosor, rei da Babilônia. E qual é o contexto de Jeremias? Judá em crise espiritual e política. Espiritual porque eles estavam vivendo na idolatria. Como eu falei, há indícios, registros bíblicos de que o povo estava até sacrificando crianças aos ídolos, ok? Inclusive também politicamente eles estavam vivendo em crise porque agora o povo ia cair nas mãos de um reino estrangeiro. Lembrando que no período de Jeremias havia um conflito global, era o Egito, a Síria e a Babilônia em conflito. Porém, desses três, o último, ou seja, a Babilônia, sairia vitoriosa. A Síria era o antigo império mais poderoso do Oriente, do mundo conhecido da época, e agora chegou no cenário mundial. A Babilônia, ela que vai sair vencedora, tá bom? O chamado de Jeremias, dos versículos 4 ao 10. Então, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar: Jeremias foi escolhido antes do nascimento, meus amados. Isso demonstra a soberania e a sabedoria de Deus. Deus sabia de tudo, Deus havia planejado tudo. E Deus havia escolhido Jeremias não por acidente, da mesma forma que ele nos escolhe, não por acidente, ele nos escolhe de forma planejada. Deus havia escolhido também Jeremias. Jeremias, no segundo ponto, ele reluta por sua juventude. Não, Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, não passo de uma criança. E aí Deus promete estar com ele. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. No versículo 8, Deus já deixa bem claro: Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Irmãos, uma coisa a qual nós precisamos ressaltar no chamado de Jeremias é que Deus já havia deixado bem claro que o chamado de Jeremias seria árduo. O período profético a qual Jeremias exerceria seria um período muito difícil. Irmãos, Jeremias profetizou por mais de 40 anos, sabendo que o povo não iria se arrepender. Imagina você pastor, você professor, você exercer um trabalho sabendo que ele seria infrutífero, sabendo que as pessoas não dariam a mínima. Você vai ler, por exemplo, Jeremias escrevendo rolos de profecia, está lá no capítulo 36. E o rei queimando, ele rasga o rolo, joga na fogueira e queima. Porque as pessoas não queriam as palavras de Jeremias. Jeremias dizia: olha, Nabucodonosor está vindo aí, esse reino vai cair, Judá vai cair nas mãos de Nabucodonosor. E os outros profetas estavam dizendo: não,
Deus vai nos livrar, as coisas boas vão acontecer. E Jeremias estava dizendo não, a gente vai cair, a gente vai ser dominado pela Babilônia. E aí Jeremias vai ser preso, vai ser esbofeteado, vai ser perseguido, vai ser impedido de entrar no templo. É isso que vai acontecer, meus amados, e Deus já havia deixado bem claro. A gente vai ver num determinado período da profecia de Jeremias que ele vai chegar até mesmo a brigar com Deus. Ele vai brigar com Deus, irmãos. Então, vejam como foi a vida difícil deste profeta. Então, não espere facilidades também do seu ministério. Olha já como eu estou aplicando esse texto também a nós. Não espere facilidades. Às vezes você pode ser perseguido. Às vezes você pode ser esbofeteado, preso pelo ministério. Às vezes você não vai ser preso fisicamente, literalmente, mas você vai ser impedido de pregar. Você vai ser perseguido, às vezes no ministério, às vezes no trabalho, às vezes de forma social mesmo. Irmãos, não esperem facilidade no chamado. Deus já havia deixado bem claro para Jeremias, você vai arrancar, você vai derribar, você vai destruir. Tudo bem, Deus depois fala, você vai construir também, você vai plantar. Só que olha só como os verbos negativos, né, entre aspas, são mais abundantes do que os verbos positivos. Então Deus já estava deixando bem claro, o seu chamado é um chamado para o sofrimento. Você vai profetizar o que eu quero, não, o que eu quero falar, não é o que o povo quer ouvir. É o que o povo precisa ouvir, que é uma palavra dura. Gente, eu vejo muitos pastores aplicando as profecias de Jeremias ao mundo, né? Como nós, igreja, hoje, olha, nós pregamos aí contra o mundo, nas correntezas do mundo. Sim, tudo bem, e o mundo nos persegue por isso. Só que a gente não pode esquecer que Jeremias, ele profetizava contra o povo de Deus. Então, muitas das vezes, nós seremos perseguidos pelo povo de Deus, meus amados, pelos líderes ou por pessoas que não querem ouvir a mensagem bíblica. Ok? Vamos lá. Deus toca a sua boca e o comissiona, como está a nossa imagem aí. A Bíblia diz, está lá no versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. Irmãos, se a gente for ler a vocação de Isaías, a gente vai ver que é um anjo que vai lá na brasa, pega a brasa com uma tenaz e toca na boca de Isaías. Aqui não, é o próprio Deus que estende a mão e toca na boca de Jeremias, talvez como um sinal de purificação, mostrando que Jeremias agora vai falar somente o que Deus quer que ele fale. Este é o chamado, a vocação de Jeremias. E agora Jeremias, nos versículos 11 ao 16, ele tem duas visões simbólicas, tá, meus irmãos? A primeira visão está lá no versículo 11, que nos diz o seguinte, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, o que você vê? Eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, aqui nós temos um jogo de palavras proposital ou intencional, porque a palavra amendoeira no grego está na lição de vocês, tá? É shaked. E depois Deus disse, olha, eu velo pela minha palavra. A palavra velar, vigiar, cuidar é shoked. Então, vejam como são duas palavras muito parecidas, shaked e shoked. Então, parafraseando, é como se Deus dissesse o seguinte, Jeremias, você viu o shaked? Pois bem, eu sou o shoked, ou seja, eu velo pela minha palavra. Basicamente é como se Deus dissesse o seguinte, olha, o povo não está nem aí para a minha palavra, mas eu velo por ela. Eu vigio a minha palavra, eu estou vigilante. Eu falei que o povo vai para o exílio e eu vou cumprir a minha palavra. Inclusive, Deus havia acabado de falar, Jeremias, você vai falar o que eu mandar. Então, aquelas palavras que sairiam da boca de Jeremias seriam veladas por Deus. Ou seja, Deus faria com que elas fossem cumpridas. Depois, Jeremias tem a segunda visão, que é a visão da panela fervente. Está lá a partir do versículo 13. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Então, irmãos, primeira coisa, se inclina do norte. Diz respeito ao fato de que a ira de Deus viria do norte, ou seja, o povo babilônico viria do norte. As invasões contra Judá, contra Jerusalém, viriam do norte. Segundo, por que uma panela ao fogo? Nós não temos a expressão hoje, olha, o mundo está uma panela de pressão, a gente está tendo aquela guerra, aquele conflito lá no Oriente Médio, e alguém pode dizer, olha, o Oriente Médio é uma panela de pressão. É justamente esta a figura de linguagem.
É algo que dá a ideia de que está prestes a explodir, está prestes a derramar. Sabe aquela... quando você está esquentando leite no fogão, aí você está atento ali, você está olhando, né? Aí alguém te chama, você olha para o lado, quando você olha de novo, o leite derramou no fogão. Exatamente isso. O juízo de Deus já estava às portas, já estava prestes a explodir. Era uma panela de pressão, o negócio estava prestes a acontecer. Tanto é que aconteceu durante o chamado de Jeremias, durante o período profético de Jeremias. Ok? Então o negócio aconteceu de verdade, estava prestes a acontecer e aconteceu. Ok? Este é o juízo de Deus, é a ira de Deus sendo derramada, não é contra o mundo ali, viu, irmãos? É contra o próprio povo de Deus, que é o julgamento contra a idolatria de Judá. O povo estava vivendo em idolatria, era um povo que vivia em completo sincretismo religioso, não velava pela palavra de Deus, eles estavam cheios de ídolos, cheios de santinhos lá, na casa deles, nos templos, cheio de altares, poste-ídolos adorando Baal, entre muitos outros deuses falsos, deuses com D minúsculo, deuses das nações circunvizinhas, que não faziam nada a não ser prejudicar o povo. E Deus compara a idolatria ao adultério. Irmãos, o contrário da crença em Deus, do monoteísmo bíblico ali, não é o ateísmo na Bíblia, é a idolatria. E Deus fica completamente irado pela idolatria do povo, comparando inclusive até com a prostituição. E a última parte, que é o encorajamento e a missão de Jeremias, tá dos versículos 17 até o versículo 19. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então, primeiro, Jeremias deve se preparar para a missão. Segundo, ele não deve ter medo. Lembra que eu disse que ele foi esbofeteado, ele foi preso, ele foi perseguido, impedido de entrar no templo? Gente, as pessoas bateram, maltrataram Jeremias e Deus disse, deixou bem claro, não tenha medo, não se acovarde, faça o que eu te mandar. Essa é a mensagem de Deus para a igreja hoje, meus amados, para nós, individualmente e coletivamente. O mundo nos persegue, talvez lideranças nos perseguirão, mas nós não podemos ter medo, nós não podemos recuar. Nós temos que marchar conforme aquilo que Deus quer que nós façamos. Cumprir o papel que ele nos deu. Deus promete tornar Jeremias forte. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí alguém diz, Glória, vou colocar esse texto na campanha de 7 quintas-feiras. Pode colocar, mas o texto está dizendo o seguinte, eles vão te perseguir. Você vai prevalecer, porque eu sou contigo, mas você vai apanhar, vai ser preso, vai ser perseguido, vai ser impedido de entrar no templo. Entende? Então esse é o complemento dessa palavra de Deus para o profeta Jeremias. Aplicações para o professor. Primeiro, enfatize o chamado soberano de Deus. Segundo, mostre que Deus capacita os que ele chama. Já falamos sobre isso. Incentive os alunos a confiarem na palavra de Deus. Lembra que eu falei? Mostre que Deus é soberano e que ele sabe o que faz. E por último, contextualize a fidelidade profética mesmo em meio à oposição. Aplicação pessoal, assim como Jeremias, nós, irmãos, somos desafiados a confiar na soberania de Deus e a sermos fiéis à missão que ele nos confia, certos de que sua presença e proteção nos acompanham em todos os momentos. Ok, meus amados? Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu comentário, sua curtida, inscreva-se, me chama lá no WhatsApp. Vamos conversar, vamos fortalecer a nossa conexão para que a Escola Bíblica Dominical seja cada vez mais robusta, mais vibrante, ok? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.